E vamos continuar aqui, irmãos, falando sobre essa família, essa grande família, esta santa família, que é a família Martin. Quem desde sexta-feira tem nos acompanhado, tem nos ouvido, há de se lembrar muito bem que o padre tem iniciado esta novena em honra a Santa Teresinha, falando de Santa Zélia Martin. E eu acho que já foi o suficiente para nós entendermos quão grande foi esta mulher. Que fazendo aqui um resumo, para que aqueles que ainda não ouviram possam então ter então a base, eu vou fazer um resumo daquilo que eu já então falei. Santa Zélia Martin viveu então no século XIX na França. Em pouco tempo passou a morar numa cidade chamada Alençon, se não me falha a memória, Alençon, na França. Viveu numa família muito pobre, muito humilde, uma mãe muito rígida, rigorosa na criação. Era assim uma mulher católica, a mãe de Santa Zélia, uma mulher de fé, uma mulher católica, uma mulher religiosa, mas muito dura, era muito severa na educação dos filhos. E a pobreza que Santa Zélia Martin fez então ela sofrer muito em sua infância. Tanto que isso fez a saúde dela não ser muito boa. Ela então não demorou muito a ter um desejo intenso pela vida religiosa. Ela tinha uma irmã mais velha que também tinha o mesmo desejo e acabou entrando para a vida religiosa. Tanto que esta despedida de Santa Zélia com essa irmã, do qual ela tinha um grande apego, fez então ela sofrer muito. E Santa Zélia Martin também tinha um desejo de ser irmã religiosa. Tentou entrar nas irmãs da caridade, mas chegando lá, sendo apresentada, imediatamente não foi aceita, porque as irmãs já foi dizendo para ela que ali era lugar de mulher de fibras, de mulher de muita força, exatamente porque Zélia era uma mulher fragilizada. Por quê? Por causa dessa infância dura que ela tinha passado. E ela não foi aceita na vida religiosa. A vida foi se passando. Santa Zélia Martin, ela tinha um dom, ela tinha carisma. E não demorou muito, Bia, para começar a se manifestar esse dom que ela tinha, que era uma espécie de dom de locução interior, de palavra, de sabedoria. Ela conseguiu ajudar muitas pessoas com esta palavra de sabedoria que ela tinha, esse dom que ela tinha, esse carisma que ela tinha dessa locução interior. Eu acho que eu coloquei ao contrário, não foi? Pobre é assim, nunca usa isso, quando usa nunca sabe colocar. Mas tudo bem, deixa para lá para a gente não perder a emoção do negócio. E aí então, agora encaixou bem, gente, olha. Ele é o técnico. Eu não sou nada. Então, muito bem. E aí então, Santa Zélia Martin, muito cedo, já foi sendo manifestado dela um carisma conhecido como locução interior. Há algo que ela então ouvia de dentro. Quem tem um carisma sabe o que eu estou dizendo. Era uma voz interior, não uma voz aos ouvidos, mas uma voz interior que aquilo, ela sempre levava ela a tomar atitudes com grandes certezas. E eram atitudes acertadas. Eis que um dia ela então escuta uma voz interior que dizia então a ela: aprenda o ofício de rendeira. Ela então teve grande certeza daquela voz interior dentro dela. Ela passou então a aprender o ofício de rendeira. E o ofício de rendeira fez ela então abrir uma grande empresa. A vida foi passando. Eis que então ela conhece Luiz Martin. Julie, quando ela encontrou Luiz Martin numa ponte lá na França, pela primeira vez que ela fitou os olhos em Luiz Martin, ela novamente ouviu aquela voz interior. Que Deus dizendo: esse é o seu futuro marido. Não demorou muito, eles logo laçaram então
começaram então a vida de namoro. Só que um detalhe, a mãe de Luiz Martin já trabalhava para Zélia. Era uma das empregadas de Zélia na função de rendeira. A mãe de Luiz Martin desejava ardentemente que Luiz Martin conhecesse Zélia, pela virtude que a mãe de Luiz Martin já enxergava em Zélia. E a mãe de Luiz Martin não aceitava essa ideia do filho ser celibatário. Eu já estou adiantando, mas é algo que eu vou começar a falar amanhã. Ela então não aceitava essa ideia do filho ser celibatário. E então, a mãe de Luiz Martin desejava muito ardentemente que ele conhecesse Zélia Martin, para quem sabe ele tirar aquela ideia de celibato. Mas o Espírito Santo foi muito mais à frente e fez então eles se encontrarem, se apaixonarem, começar a vida de namoro. E em 3 meses de namoro eles já estavam casados. 3 meses, tamanha era a certeza de Santa Zélia. Só que depois do casamento, e aí eu quero lembrar também aqui uma coisa: Santa Zélia Martin casou-se com Luiz Martin entre o dia 26 e 27, se não me falha a memória, 26 e 27 de julho. Por que, Julie? Porque eles escolheram a hora do casamento à meia-noite. E teve um porquê: para não ter chance nenhuma de ter festa de casamento. Porque para o coração deles o mais importante era o sacramento, não era a festa. Desde sexta-feira aqui, Julie, Santa Zélia Martin está dando um grande tapa na cara de muitas mulheres, de muitas famílias aqui. Porque nós estamos aprendendo com essa grande escola, que é essa família Martin, que tem nos ensinado o que é ser família segundo o coração de Deus. Que o resto, meu irmão, além disso, vem ser apenas pensamentos mundanos, pensamentos que não estão segundo o coração de Deus. Então Santa Zélia Martin, ela não tinha preocupação nenhuma com festa. Por isso que ela, junto com Luiz Martin, escolheram e decidiram se casar meia-noite, entre o dia 26 e dia 27 de julho, se não me falha a memória, eu acho que é essa data. E aí então, eles se casaram. O dia anterior do casamento foi um desastre na vida daquele casal. Por quê? Primeiro, Zélia Martin sofreu muito no dia anterior do seu casamento, porque ela veio se recordar do desejo que ela tinha de infância de ser religiosa, e ela daquele dia em diante, ela teve mais do que certeza absoluta: não vou mais poder ser religiosa. Ela sofreu muito também, porque veio se recordar da irmã, porque o dia anterior ao casamento dela, ela foi fazer uma visita à sua irmã religiosa, no convento. E ali então, reavivou a saudade intensa que ela tinha da irmã. E terceiro, por incrível que pareça, vocês podem até achar que é mentira, mas Santa Zélia Martin não tinha noção da vida sexual do casal. Luiz Martin foi ter que falar, explicar para Zélia Martin qual era a realidade de um homem e de uma mulher dentro do casamento. Ela entrou em desespero. Ela se desesperou. Ela ficou louca. Luiz Martin, com toda generosidade e amor que tinha e coração ao alto, ele então propôs para a esposa: minha amada, se acalma, vamos resolver o problema, vamos viver o celibato juntos. Sabe o que eu quero então colocar aqui para vocês, como eu frisava nas outras missas? Muito bem. O que faz um coração, o que faz um matrimônio feliz, o que faz uma família ser feliz, não é essa ideia mundana que as pessoas têm. Como muito recentemente veio um senhor conversar comigo, indignado, porque a esposa não queria mais ter vida sexual com ele. Então indignado dizia: padre, como é que pode um homem ficar sem sexo? Eu lembrei imediatamente de Santa Zélia e São Luís Martin. Quem tem pensamento mundano
só coloca felicidade no mundo, mas tem quem tem coração em Deus, só coloca felicidade em Deus. Lembremos, o sexo faz parte sim do casamento, é algo pensado por Deus, é algo sagrado que tem que ser vivido de forma sagrada, mas nós temos que entender que ele não é o mais importante na vida matrimonial. O que faz uma prosperidade de um casamento não é o sexo, mas é exatamente Deus, 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 somente Deus. Você pode ter tudo, mas se você não tiver Deus no seu casamento, você não tem nada. O seu casamento é um fracasso. Gente, eu quero que vocês tenham paciência, mas já vou adiantar para vocês. Eu vou me alongar hoje um pouco na homilia, e vai ser proposital mesmo, porque eu tenho que aqui fazer isso aqui com vocês também. E aí então, durante 10 meses, Luiz Martã e Santa Zélia Martã não tiveram uma relação sexual. Se descobriu depois no histórico que Luiz Martã fazia uma pesquisa sobre a questão da validade do casamento por causa dessa falta de sexo no casamento. E aí depois Luiz Martã veio descobrir que o casamento era sim válido, porém não consumado. Ele era ratificado, esta é a palavra que segundo o direito canônico nos ensina, que foi a realidade que São José e Maria viveram. Mas eis que um dia eles então tiveram uma conversa com o padre, com o sacerdote, com o confessor, e o sacerdote convenceu Zélia Martã com uma explicação: que a missão do homem e da mulher era povoar o céu. Sabe o que significa povoar o céu? Povoar o céu, pura e simplesmente, Julie, não é somente ter renca de filhos, mas é ter renca de filhos santos para Deus. Não filhos sendo criados e educados para o mundo, mas filhos criados e educados para Deus e para o céu. Aquilo convenceu o coração de Zélia. E com toda certeza, depois daquele momento, Zélia falou: meu amor, bora povoar o céu, porque nós já perdemos tempo demais. Tiveram 9 filhos. Só não tiveram mais porque não deu tempo devido à doença de Zélia. 9. No terceiro filho que Zélia teve, ela então dizia em cartas para o seu irmão, já depois do terceiro filho, quer dizer, do sexto filho, desculpa, que do terceiro? Depois do sexto filho, Zélia Martã ainda escreve uma carta para o irmão dizendo: eu tenho que ter mais filhos, eu tenho que povoar mais ainda o céu. E ela então dizia em carta: eu pretendo ainda ter pelo menos uns 3 ou 4 filhos. Olha a visão do casal, gente. Vocês entendam, marido e mulher, a missão de vocês como marido, como esposa, como família é exatamente esta é a vontade de Deus. Vocês têm a missão de povoar o céu. A missão de você pai, de você mãe, é de educar os seus filhos para o céu, para Deus, para a verdade, e não para as coisas desse mundo. E como eu dizia então na sexta-feira, relembro aqui novamente para vocês, porque vocês também merecem ouvir. Vocês então guardem isso muito bem. Se você até hoje, papai e mamãe, deu de tudo, do bom e do melhor do seu filho, deu a melhor casa, a melhor roupa, a melhor viagem, a melhor escola, a melhor mesada, mas não deu o melhor para o seu filho, que é Deus, porque Ele é eterno. Então saiba de uma coisa, eu não vou ter medo de falar: você até hoje foi um péssimo pai, uma péssima mãe. Um bom pai, uma boa mãe é aquele que apresenta o seu filho aquilo que é eterno: Deus, 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 Deus. Fala, Deus! Oh, meu pai, fala, Deus! E quer que eu ainda diga mais? Já que você falou, fala Deus, quanto mais você fala, mais fala Deus, mais o coração do padre se enfesa. Ok? A realidade que nós vemos, e a coisa mais doída é quando eu vejo pessoas de dentro da igreja, servos de igreja, ministros extraordinários da comunhão. Isso eu já vi, eu já fui testemunho.
Eu já fui em casa de pessoas que eu vi. Eu não estou dizendo, gente, coisa que eu escuto. Eu estou dizendo coisa que eu vi. Gente de igreja, sabe de igreja, infiltrado dentro da igreja, está mofando dentro da igreja, mas parece que não se converte. Abrindo portas, permitindo que o filhinho traga a sua namoradinha para dormir a noite toda com o filho dentro do quarto, transando a noite inteira. Não abre as portas para o seu filho transar, abre as portas para o seu filho adorar a Deus, servir então a Deus. Apresente o céu para o seu filho, irmãos. Fala a Deus, se você falar, eu vou falar mais, bora. Muito bem, o que mais eu tenho visto por aí é pai e mãe, irmãos, indo em farmácia comprando um anticoncepcional, enchendo a bolsa, a carteira de filho de camisinha, como que se dizendo, meu filho, transe à vontade, seja feliz, mas se cuide para não trazer doença e nem trazer filhos também. Belo pai, bela mãe que você está sendo. Porque segundo a palavra de Deus diz que devemos então o quê? Não pecar contra a castidade. E você está cooperando para que seu filho peque contra a castidade. Abre a porta de casa para ele transar com a namorada. Vai então, compra camisinha, compra anticoncepcional. E pior, quando sabe que está grávida, ainda leva a filha para fazer o aborto. Falei disso. Estou mentindo, Julie? Estou mentindo? Estou falando aqui algum absurdo? Fala Deus. Fala Deus. Gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu lá falava, acho que foi hoje de manhã. Até hoje eu nunca recebi uma bronca, uma reclamação do meu bispo por aquilo que eu prego. Já recebi bronca de outras coisas, mas aquilo que eu prego nunca recebi uma reclamação sequer. Nunca. Nunca. Pode ser que ele esteja me ouvindo e resolva me dar, mas nunca. Agora, meu filho, do povão e dos paroquianos, choveu reclamação. Fala Deus, então eu vou falar. Meu irmão, escuta aqui uma coisa e grave muito bem o que eu vou lhe dizer. Eu não sou de padre que usa daquele termo mundano que diz que os incomodados que se retirem. Eu utilizo aqui para você que os incomodados que se converta. Está incomodado, se converta. Sabe por quê? Porque quem não deve não teme. Quem não deve não teme. Aplauda mesmo, irmãos. Vai. Não largue o violão não, meu filho, porque daqui a pouco a gente vai cantar, viu? Ai, Jesus. Fala mais, né? Essa era a preocupação de Luiz Martin e Santa Zélia Martin. Ter filhos para Deus, ter filhos para o céu. Portanto, meu irmão, se você está dizendo fala a Deus, então bora então e deixa Deus falar. Aprenda a ser pai, aprenda a ser mãe, aprenda a ser bom pai, boa mãe. Se dê conta de qual é a sua missão. A sua missão não é oferecer e apresentar a felicidade passageira desse mundo, mas a sua missão é apresentar a felicidade eterna, do qual ela não se dá aqui, mas vai se dar no céu. Primeira filha de Luiz Martin e Santa Zélia Martin foi uma filha chamada Maria. A segunda filha de Luiz Martin e Santa Zélia Martin foi a filha chamada Paulina. Paulina foi aquela que Santa Teresinha do Menino Jesus escolheu para ser então a sua mãe, com o falecimento da sua mãe biológica. Era então a irmã
que Santa Teresinha tinha como apego e sofreu muito com a ida dessa irmã para o convento. Mas deixe que depois eu vou falar isso a partir de amanhã. Foi Paulina, a segunda filha do casal. A terceira filha do casal foi uma filha chamada Leônia. Leônia, quando então foi no terceiro filho, eis que Zélia Martã descobre um câncer no seio. E a partir de então, o restante dos filhos que eles tiveram, ela não pôde mais amamentar, e o restante dos filhos tiveram que ter a chamada ama de leite. Que gritaria é essa, gente? Tudo isso é por causa do quê? Do São Paulo, mas aqui dentro da igreja? Ah não, acho que estão rezando, gente. Não, o São Paulo não, é Jesus lá fora. Ama de leite. Santa Teresinha do Menino Jesus não foi amamentada por Zélia, mas teve uma ama de leite. Por causa do câncer que ela não tinha como amamentar. Eles tiveram 9 filhos, apenas 5 sobreviveram, que foi exatamente essas, como acabei de dizer: Maria, Paulina, Leônia, Celina e Teresinha do Menino Jesus. Houveram outros 4, entre esses 4 foram 2 meninas e 2 meninos, mas vieram falecer, já de pequeno. A que gerou grande sofrimento para esse casal foi a morte da pequena Helena, que já tinha 5 anos de idade, e que morreu nos braços de Zélia Martã. Eu vou contar um fato de Helena que eu não contei nesses dias. Mas Helena, de uma menina de 5 anos que já falava, já tinha um certo entendimento, ela então nos braços da mãe, enferma, ela viu o frasco de remédio que a mãe estava dando a ela para tentar curá-la. A pequena Helena olhou para aquele frasco de remédio e disse para a mãe: mamãe, eu sei que quando eu terminar de tomar todo esse frasco de remédio, eu vou ficar curada. Pouco tempo depois, a menina morre nos braços da mãe. Chegou Luiz Martã, logo em seguida. Quando chega dentro de casa, encontra a pequena Helena morta nos braços da mãe. Ele então entra num choro copioso e dizendo: minha Heleninha, minha pequena Helena. Foi um casal, gente, santos, mas que não foi privado de nenhuma dor, de nenhum sofrimento. Quando então a vida então foi passando, Zélia Martã, irmãos, já então com todos os seus filhos, eis que então ela vai ao médico, e o médico então dá a sua sentença de morte, dizendo a ela: já não tem mais jeito, já não há mais nada o que se fazer. Acho que a partir de então agora, gente, eu entro com aquilo que eu ainda não tinha dito. Ela foi então ao médico, e ela então, mas eu tenho que falar outra coisa aqui. Entre essas 5 filhas, a terceira, chamada Leônia, era aquela que dava trabalho para o casal. Foi Leônia que fez aquele casal sofrerem muito, porque Leônia tinha um gênio muito forte. Leônia era uma menina muito difícil, era bruta, era ignorante. Tinha uma empregada da casa que cuidava das crianças, que Zélia Martã mais tarde veio descobrir que essa empregada estava maltratando Leônia pelo fato dela ser de um gênio forte.
Quando Leônia Martã soube disso, imediatamente, por forma justa, mandou embora aquela empregada e passou a dar mais atenção a Leônia, e foi onde então Leônia começou a mudar um pouco mais o seu comportamento, porque a mãe e o pai começou a acompanhar ainda mais, a cuidar um pouquinho mais. Porque eles então entenderam que aquela menina estava indo de mal a pior exatamente por causa dos maus tratos que ela estava sofrendo. Eis que então Leônia teve uma doença grave, que Zélia Martã temia pela vida dela. Agora eu quero revelar para vocês uma coisa. Uma oração que Santa Zélia Martã fez mediante a doença de Leônia, que eu quero só perguntar para vocês, se você como mãe teria coragem de fazer essa oração. Só quem tem coração em Deus, coração ao céu, e que tem como propósito, e único propósito, educar os seus filhos para o céu, é que tem coragem de fazer essa oração. Santa Zélia Martã, vendo a doença da filha Leônia, que era difícil, gênio forte, tanto que Santa Zélia Martã já tinha dito que deveria rezar muito, que eles deveriam rezar muito por Leônia. Há escrito as cartas sobre isso. Tanto que Leônia Martã, só para vocês terem uma ideia, gente, foi expulsa do convento 3 vezes. 3 vezes. Entrou nas Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo, foi expulsa, porque ninguém aguentou a ela. Foi. Entrou aí na Vicentina, só depois da 3ª vez nas Vicentinas é que ela então permaneceu. Apesar que parece que uma das saídas dela foi exatamente por justa causa, porque parece que ela tinha que ir cuidar do pai, parece. Ou porque não estava bem de saúde, não sei. Mas Zélia Martã, vendo a doença da filha grave, que ela temia pela vida dela, Zélia Martã fez uma oração para Leônia. Zélia Martã fez a seguinte oração: Pai, Deus, eu peço a cura da minha filha Leônia, mas se for para ela ser santa, que ela seja curada. Mas se for para ela então continuar sendo pecadora, se for para ela então continuar sendo o que ela é, então por favor, pode levar ela. Repito, Zélia Martã fez essa oração a Deus, pediu a Deus que se fosse para aquela menina ser santa, que ela fosse curada, mas se não fosse, que ele poderia levar ela embora. Eu pergunto para vocês, mãe, você tinha coragem de fazer essa oração? Seja sincero, seja muito sincera. Leônia teve essa coragem, porque Leônia preferia perder ela para Deus, mas não queria perder ela para o demônio, para o inferno. Se quebra, eu estou ferrado. Mãe que prefere ver o filho no céu do que no inferno. Ela prefere perder o filho para Deus do que perder o filho para o demônio. Aprenda a ser mãe, viu? Aprenda a ser mãe. Sabe o que foi que aconteceu? Leônia foi curada. E daqui a pouco você vai entender o desfecho de tudo isso. Segura aí. Leônia foi curada. A vida foi passando. Zélia já teve todos os filhos. Eis que então ela
vai ao médico, o médico dá sua sentença de morte, dizendo: já não há mais nada o que se fazer. Absolutamente nada. O médico então queria fazer a cirurgia de Leônia. Antes de mais nada. Mas Santa Zélia Martã teve a capacidade de desmontar um médico sábio. Sabe como? Ela então disse: doutor, olhou bem na cara dele e disse: seja sincero para mim. Para que essa cirurgia? Só para me fazer sofrer mais? Sabe o que o médico falou, todo desmontado? Falou: percebo que você sabe tanto quanto eu sei. Não vai servir para nada. O médico então começou a fazer uma receita de um remédio. Lá vem a sábia de Deus. Já deu para perceber que os santos eram brutos, né, gente? Ele receitando, fazendo uma receita. Ela olhou na cara dele de novo e falou: doutor, para que isso aí? Vai servir para quê? Sabe o que o médico disse? Nada. Eu apenas tenho que fazer minha parte como médico para que o paciente saia daqui um pouco esperançoso, contentado com a consulta. Sabe o que Zélia fez? Se levantou e disse: muito obrigado, doutor, pela sua generosidade e sua sinceridade. Fica com Deus. Com toda serenidade, ela chegou em casa, revelou para a família o que tinha ouvido dos médicos. Luiz Martã entrou num choro copioso. Ele que gostava de pescar, deixou de pescar. Estava inconsolável junto com as filhas. E eis que então surge a oportunidade deles fazerem uma viagem para Lourdes. Nossa Senhora de Lourdes já havia aparecido em Lourdes, também na França. E Zélia Martã se convenceu a fazer aquela viagem longa e dolorida por um único motivo. Sabe qual? Porque ela se convenceu que indo em Lourdes, as libertações, está vendo? Que indo em Lourdes, ela então ali, ela pensou com ela: vou então a Lourdes. Pode ser que Deus com sua generosidade resolva prolongar ainda mais a minha vida, para que eu tenha mais tempo para converter o coração de Leônia. Mãe que não pensava em si, mas se preocupava na salvação do filho. Você está entendendo a mente dessa mulher, gente? E ela então seguiu viagem. Foi uma viagem profundamente dolorosa. Muitas das coisas deram mal. O trem que não deu certo, bagagens que se perderam. Muita coisa deram errado naquela viagem. Uma viagem sofrida. Ela que teve que mais cuidar dos filhos do que os filhos ter que cuidar dela. Chegou então em Lourdes, ela teve que passar por aquele processo que, para menos para ela, era doloroso por causa da doença, que era se banhar nas águas geladas de Lourdes. Mas mesmo assim ela fez. Mas imediatamente, sabe o que ela fez? Ela já foi pegando, depois que se banhou, ela imediatamente foi pegar a água de Lourdes para passar na cabeça de Leônia, pedindo a conversão dela. Eles voltaram da viagem, voltaram para casa, e voltando para casa, ela então descobre a pior ainda mais da doença. Ela teve uma metástase
e o câncer dos seios passou para o pescoço dela. Aquilo gerou uma grande dor intensa, que um mínimo movimento gerava dor nela. Entenda, Bia, era numa época que não tinha remédio como hoje tem para aliviar as dores. Século XIX, gente. Um mínimo de movimento que ela tinha, aquilo gerava uma dor intensa. Eis que então ela escreve, ou teve uma conversa pessoal com o irmão dela, que era enfermeiro. E ela então pergunta para o irmão dela: meu irmão, me responda uma coisa, até quando tudo isso vai durar? O irmão dela olha para ela e diz: 1 mês. Dentro de 1 mês tudo vai terminar. E essa mulher, gente, eu tenho que colocar uma coisa aqui. Até enquanto pôde, essa mulher ia nas missas todos os dias, mesmo com a doença, todos os dias, mesmo não podendo comungar todos os dias, porque naquela época não era algo comum as pessoas comungarem diariamente. Mas ela, nos últimos tempos, até enquanto ela pôde, ela ia para a igreja, para a Santa Missa todos os dias. Nos domingos, Júlia, ela ia na missa 3 vezes por dia. A primeira era para fazer uma preparação para a comunhão. A segunda era para comungar. A terceira era para fazer a ação de graça da comunhão que ela tinha recebido. E uma missa que Deus espera de nós no domingo, 1 vez por semana, a gente já reclama, já coloca dificuldade, já acha que é muito e vive faltando a missa dos domingos. Aprenda a ser cristão também. E eis que então, depois de exatamente 1 mês, Zélia Martã então entrega a sua alma a Deus. Só que eu tenho que lhe revelar aqui uma coisa. Das filhas, das 5 filhas que sobreviveram, claro, a primeira a ser santa nessa família foi Santa Teresinha do Menino Jesus. Mas tirando Santa Teresinha do Menino Jesus, a única das irmãs de Santa Teresinha, a única filha de Zélia Martã, que hoje está correndo o processo de canonização, nada mais, nada menos, quem é? Leônia. A filha de cabeça dura, que Deus fez recompensar cada dor, cada sofrimento de uma mãe, e que breve será a nova santa da Igreja Católica, Santa Leônia, que morreu como vicentina, totalmente convertida, totalmente segundo o coração de Deus, porque teve uma mãe como ela então teve, que foi Zélia Martã, e o pai que ela teve, Luiz Martã. Sabe por quê? Porque a lógica da vida é essa: pais santos, filhos santos. Se você quer ter filhos bons, filhos santos, seja bom e santo você também. Seja santo você também. E assim foi a vida extraordinária desta mulher. E se você ainda não entendeu, gente, nós temos aqui 2 relíquias. As relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus, de 1º grau. Ex veste carne imbuta. Aqui são fragmentos de carne de Santa Teresinha embutidas nas suas vestes, nas suas roupas, no seu hábito. Esse pedaço de veste com carne imbuta foi da sua exumação.
desenterraram o corpo de Santa Teresinha, e aí ficaram pequenos fragmentos de carne na roupa de Santa Teresinha. E é a relíquia que nós temos aqui. Ex veste carne imbuta. E temos aqui também as relíquias de primeiro grau ex carne, que é exatamente a relíquia de primeiro grau de Santa Zélia Martin e São Luís Martin. Essas relíquias eu ganhei diretamente da França quando estive lá, entre o fim do ano passado ao início desse ano, que foi uma grande graça de Deus. E essa daqui eu posso dizer, Santa Zélia Martin e São Luís Martin, eu acho que me escolheram como filho, porque eu cheguei com a carta do bispo, não houve um interrogatório sequer para me darem essa relíquia, foi imediatamente. E hoje está aqui na paróquia Santíssima Trindade, para que aqueles que creem recorrem a esta família, para que a sua família seja ainda um pouco melhor. Viva Santa Zélia, viva São Luís Martin, viva Santa Teresinha do Menino Jesus. Relíquias essas do qual vocês entendam, gente, Deus pode servir-se de suas relíquias para curar o seu povo. A realidade das relíquias de primeiro grau e de segundo grau está na Bíblia. A realidade de relíquia de primeiro grau se encontra no Antigo Testamento, quando diz que um homem que foi enterrado perto, encostado ao túmulo de Eliseu, e aquele morto, quando teve contato com o corpo de Eliseu, aquele homem voltou à vida. Deus que serviu-se das relíquias de Eliseu para trazer à vida um homem que já estava morto. A realidade bíblica, a realidade de relíquias de segundo grau na Bíblia, é quando Paulo apóstolo, no Novo Testamento, dizia que quando as pessoas viam Paulo apóstolo passar, eles estendiam suas roupas, e as roupas que eram tocadas em Paulo eram levadas aos doentes, e os doentes, quando tinham contato com aquelas roupas, com aquelas vestes, aqueles panos que eram tocados em Paulo, eles ficavam imediatamente curados. Deus pode servir-se de suas relíquias para curar o seu povo. Evangelho de hoje, o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. O Deus que realizou milagre é o Deus que hoje pode realizar. O Deus que no passado serviu-se de suas relíquias, dos seus santos, Ele continua servindo das relíquias dos seus santos. Basta você crer, não para adorar essas relíquias, mas para serem veneradas. Elas estão aqui. Se depois da missa você quiser chegar mais perto, para tocar, para traçar um sinal da cruz, para fazer a sua oração, sinta-se à vontade, irmãos. Creia, porque por meio delas pode chegar o seu milagre, a sua graça, a sua libertação. Aplauda ao Senhor.